O abuso do nome do Senhor. Existe algo que acontece regularmente hoje em dia e me preocupa profundamente. Essa é uma prática que rouba as pessoas das bênçãos completas de Deus em sua vida e ainda entristecem muito o Espírito Santo. E ainda torna mais assustador o fato de que é cometido diariamente e várias vezes no mesmo dia. Você tem ideia do que eu estou falando? Eu sempre tive dificuldade em entender um dos 10 mandamentos, até que o Espírito Santo me trouxe compreensão desse assunto. Trata-se do mandamento que diz em Êxodo 20, versículo 10: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O problema maior, na minha tentativa de entender esse mandamento, era o termo em vão. O que significa em vão? Eu procurava alguma explicação misteriosa e sem saber que a resposta era muito simples. Tomar o nome do Senhor em vão significa exatamente o que é. É usar o nome do Senhor desnecessariamente, gratuitamente ou sem razão. E é o que os cristãos mais fazem atualmente. Nós usamos constantemente o santo nome do Senhor, o nosso Deus, em vão. O que sai das nossas bocas sem parar são exclamações como essas: Nosso Deus, eu não acredito que o governo fez isso. Pelo amor de Deus, para de gritar, meu filho. Nosso Deus do céu, eu não pago esse valor de jeito nenhum. Jesus Cristo, mas hoje está muito quente. Meu Deus, isso dói. E por aí vai. Nós estamos usando o nome de Deus na nossa conversa diária como um exemplo, como um puro realce, algo para completar, ou às vezes até no lugar de um xingamento. E isso é usar o nome do Senhor em vão. Outras vezes parece até que estamos substituindo ele por outras palavras. E ao invés de soltar uma expressão horrível ou feia, nós falamos o nome de Deus, já pensou? Como se fosse melhor opção. Isso entristece muito o Espírito Santo de Deus em nós. Com o nome do Senhor não se brinca. Os antigos escribas tinham um respeito e um zelo tremendo pelo nome de Deus. A reverência deles era tanta que, ao copiar os antigos manuscritos das Sagradas Escrituras, quando eles chegavam na hora de reproduzir o nome de Deus, eles passavam por um rito de purificação para estarem preparados para escrever o nome do Senhor. No Antigo Testamento, há ainda uma história fascinante sobre o que acontece quando o nome do Senhor é usado em vão, abusivamente e ridicularizadamente. E qual é a reação de Deus? No livro de 2 Reis, capítulo 18 e 19, nós encontramos a história do rei Ezequias, que sendo ameaçado por Senaqueribe, rei da Síria. Esse rei, Senaqueribe, marchou com seu enorme exército e acampou em volta de Jerusalém. O seu coração estava cheio de arrogância e soberba. Ao chegar, ele manda dizer ao rei Ezequias para render-se com toda a cidade e tornar-se escravos. Então ele comete um erro gravíssimo. Ele afronta e blasfema contra o nome do Senhor, dizendo: em quem é que vocês pensam que estão confiando? Seu Deus não tem poder para salvá-los, pois não é melhor do que os deuses de todos os outros países que eu já conquistei. Ezequias estava enganado. Vocês, quando os exorta a confiar no seu Deus, pois ele não é um Deus qualquer. Senaqueribe continua a insultar o nome do Senhor, mandando até uma carta para o rei de Judá, proferindo mais injúrias, e dessa vez foi por escrito. Eu gosto da reação de Ezequias. Ele era um rei justo, ele temia a Deus e tinha trazido Judá de volta ao serviço a Deus. Estava assustado e intimidado, e com razão, por causa do tamanho do exército daquele inimigo e o perigo que eles estavam correndo. Então ele pegou a carta desse rei Senaqueribe na mão, entrou no templo, prostrou-se diante de Deus e mostrou a carta do Senhor, dizendo: Veja como esse homem blasfemador está afrontando o teu santo nome. Faça algo, ó Deus, e mostre que é o verdadeiro Deus, porque eu sei que o Senhor pode nos livrar. Praticamente consigo fechar os olhos e enxergar essa cena. Ezequias estava desesperado, com medo, sabendo que a sua vida e o seu reinado estavam por um fio. Mas ao invés de focar no problema, ele estava indignado com o absurdo dele ter usado o nome do Senhor daquele jeito. Se existe algo que enfurece o Senhor, é ver o seu santo nome sendo usado em vão.
O bom rei de Judá entendia esse princípio e Deus imediatamente manda sua resposta através do profeta Isaías. E através dele, ele disse que a oração do rei havia subido até os céus, pois ele não tolerava que seu nome seja usado abusivamente. E diz que Senaqueribe voltaria frustrado e derrotado pelo mesmo caminho de onde veio, sem sequer entrar em Jerusalém, e que por ter escarnecido no nome do Senhor, iria morrer logo. Naquela mesma noite, então, sem hesitação, o Senhor Deus mandou o seu anjo da morte, caminhou no meio do inimigo e matou 185 mil homens. O rei da Síria escapou para cumprir a palavra de Deus. E posteriormente, depois de habitar em Nínive, estava no templo do seu Deus, entre aspas, e foi assassinado por 2 dos seus próprios filhos. Com o nome do Senhor não se brinca. Um princípio inevitável e imutável. O rei Davi chegou até chamar os de ímpias e inimigas e a odiar as pessoas que usam o nome do Senhor em vão. Veja as palavras dele lá em Salmo 139, 19 a 22, que diz: Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, aparta-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti e os teus inimigos tomam teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito por tenho-os por inimigo. Olha a veemência de Davi contra as pessoas que tomam o bendito nome do Senhor em vão. E Deus tinha um amor especial por Davi exatamente por atitudes como essa. A bênção de Deus repousava de uma forma especial sobre ele, por respeitar o nome do Senhor. Talvez você esteja pensando, mas isso faz parte lá do Antigo Testamento. E não vivemos mais debaixo dessa lei, mas debaixo da graça do Novo Testamento. E é verdade. Mas deixar de usar o nome do Senhor em vão é um princípio imutável. E está relacionado com a natureza de Deus e a forma que nós devemos interagir com Ele, e não apenas com a lei de Moisés. Isso é amplamente provado pelo tremendo respeito que os discípulos tinham na igreja para com o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus ensinou repetidas vezes que esse mesmo preceito em seu ministério no meio da humanidade. Quando ele ensinou como deveríamos orar, a oração do Pai Nosso, preste atenção no que ele falou sobre o Pai. Ele diz: santificado seja o teu nome. Você observou que ele disse o teu nome? Ele não disse a tua face, a tua presença, o teu caráter, mas sim ele disse o teu nome. O nome de Deus representa tudo o que ele é. É a manifestação da sua pessoa. Portanto, deve ser reverenciado de todo o coração. Por isso, no Antigo Testamento foi dado tantas ênfase ao nome de Deus no encontro de Moisés com o Senhor. Quando ele aparece lá na sarça ardente, você lembra? Então, naquela ocasião, Deus falou a Moisés que estava chamando para libertar o seu povo da escravidão e da miséria do Egito. Ao aceitar o chamado, a principal indagação de Moisés era em saber o nome do Deus e que pudesse comunicar aos israelitas. Moisés entendia a incrível importância do nome de Deus, pois acreditava que a natureza e o poder dele são expressos através do seu nome. Poder dizer o nome de Deus ao povo de Israel seria como um selo sobre a sua liderança e o ministério, pois sabia que o nome de Deus carregava autoridade e majestade. Foi então que Deus revelou para ele que era o grande Eu Sou. No Evangelho de Mateus, nós observamos que, ao se referir ao reino de Deus, o autor chama o reino dos céus. Por quê? Ele estava praticando algo comum entre certos judeus na época. Por ter um respeito tão grande ao nome de Deus, ele evitava usá-lo, exceto no estritamente necessário. Quando podiam, substituíam o nome de Deus pelas palavras dos céus. Repare o monumental respeito que Mateus tinha ao usar o nome de Deus. A autoridade e o poder do nome de Jesus. Antes de Jesus terminar o seu ministério aqui na terra e partir para estar à direita de Deus Pai mais uma vez, ele nos revestiu de autoridade através do seu nome. Ele disse que através do seu nome nós faríamos obras ainda maiores que a deles. E ainda terminou dizendo:
Tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, de 13 a 14. O poder do nome de Jesus foi também visto quando foram prender ele lá no Getsêmani. Com a chegada dos soldados e de Judas Iscariotes, Jesus perguntou quem eles estavam procurando e eles falaram: Jesus de Nazaré. Quando ele respondeu: Sou eu, usando sobre si o mesmo nome de Deus ao inverso do grande eu sou, naquele exato instante foi revelado para os soldados que através da declaração de Jesus, da sua divindade, do seu poder revelado ali através do seu nome, foi tão grande o poder que eles caíram no chão. João 18, de 4 a 7, diz isso. O nome de Deus traz nele a manifestação do vulto, da autoridade, do domínio da sua pessoa. Por isso nós precisamos mostrar esse respeito. Os apóstolos entendiam que esse tremendo poder e autoridade investidos em nós através do seu nome, nós vemos isso em Atos 5:41, onde nós lemos: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Eles tinham tão grande respeito pelo nome de Jesus que evitavam dizer assim gratuitamente, e devolvendo o hábito de falar apenas o nome como sinal de temor. Eles sabiam que as pessoas que usam em vão o nome do Senhor não participam plenamente do seu poder. Esse conhecimento do poder do nome era tão evidente nas suas vidas que até mesmo pessoas incrédulas atentaram para o fato. Um grupo de 7 irmãos de exorcistas judeus praticavam de uma forma abusiva o nome do Senhor, sem ter esse relacionamento com ele, nem sequer o temor. Eles tentaram usar o nome do Senhor como uma espécie de feitiço ou encantamento para expulsar os demônios. E sabe o que aconteceu? Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demônios, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso foram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então esse endemoniado saltou sobre eles e o dominou, e espancou eles com tanta violência que eles fugiram para casas nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido a todos os judeus e gregos que viviam em Efésio, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Atos 19, de 13 a 17. O resultado final dessa história fascinante de abuso do nome do Senhor Jesus é que o próprio demônio reagiu e castigou esses malfeitores. O nome foi exaltado na região toda, com muitas pessoas renunciando ao espiritismo, feitiçaria e se convertendo. Uma coisa que a igreja primitiva possuía sem sombra de dúvidas era o temor ao nome sagrado de Deus. Pedro e João demonstraram isso quando estavam a caminho do templo para orar. Um aleijado os viu e pediu esmola. Eu amo a resposta deles. Ele disse: Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Atos 3:6. O aleijado levantou e foi curado naquele exato instante. Eles não discutiram de dinheiro ali na hora, mas eles tinham acesso, pois os discípulos colocavam suas ofertas aos pés deles. Eles podiam ter mandado buscar esmola, um tesoureiro ali da igreja, para o coitado daquele aleijado, mas eles tinham algo melhor para dar, algo que estavam com eles ali naquele momento. E sabe o que era? Eles detinham conhecimento do poder do nome de Jesus, por terem uma consideração incomensurável ao seu nome. E uma das condições necessárias para termos hoje o poder do nome de Jesus, igual ao deles, é exercer o mesmo respeito a esse nome que eles praticavam. E mais uma vez esse princípio de resguardar o nome do Senhor foi definido no Novo Testamento em Tiago 2:7, quando diz assim: Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês for invocado? Difamar o bom nome era visto como algo extremamente pejorativo para a igreja. Toda vez que você usa na sua conversa diária o nome de Deus ou de Jesus de uma forma desnecessária, como explicativo, você está tomando o nome do Senhor em vão, abusando da sua santidade.
Eu tenho prestado atenção e reparei que as pessoas têm essa prática, elas perdem o temor ao Senhor na sua vida. Elas não têm muito poder quando oram e pedem algo para Deus. Por isso a igreja da atualidade muitas vezes não tem a mesma demonstração de poder do Espírito Santo em nosso meio como acontecia na igreja primitiva. Nós não prestamos o respeito devido ao nome do Senhor do jeito que eles faziam, usando o nome de Jesus pela razão correta. O nome do nosso Deus jamais deve sair das nossas bocas de uma forma à toa ou superficial. Então, quando é que nós poderemos usar o nome de Deus? Bom, pode ser de duas formas, quando nós estamos falando com Ele ou sobre Ele. As principais formas disso acontecer são oração, súplica, ações de graça, intercessão, petição, louvor e adoração. E as principais formas pelas quais devemos falar a respeito de Deus são no evangelismo, no ensino da sua palavra, quando fluímos nos dons espirituais, em pregações, em ministrações e compartilhando as suas bênçãos. Somente quando voltamos a respeitar o nome do Senhor, deixando de usá-lo em vão, é que podemos ter a unção para invocar o nome dele e esse nome ter efeito. Deus quer que invoquemos o seu nome para que ele realize curas, milagres, sinais, libertações e maravilhas. Quando nós honramos então o nome do Senhor com as nossas bocas, nós deixamos de usá-lo em vão e estamos resguardando esse poder do nome dele para o momento em que nós precisarmos. Uma senhora de idade já estava voltando da igreja para sua casa, quando ela foi confrontada por um assassino que tinha acabado de matar 3 pessoas. Quando ele ia atacá-la, ela clamou o nome do Senhor, dizendo: "Afasta-se de mim em nome de Jesus." Naquele instante, o assassino balançou a cabeça, pasmado, e sem agredi-la, ele voltou e correu em direção oposta dela. E a senhora deu graças a Deus e foi à delegacia de polícia, prestou depoimento sobre o ocorrido. Algumas horas depois, aquele assassino foi capturado. Ao ser indagado pela polícia sobre a razão pelo qual ele deixou a senhora ilesa após ter assassinado já 3 pessoas inocentes, ele disse: "Como eu poderia atacar se apareceram 2 homens enormes, cada um do lado dela?" Naquele instante de morte real e iminente, quando a serva do Senhor, que sempre mantinha uma reverência imensa ao nome dele, invocou, Deus respondeu mandando 2 dos seus anjos para salvá-la. Talvez, então, toda vez que nós usamos o nome do Senhor para rechear sem necessidade as nossas conversas, nós estamos cometendo o ato de usar o nome do Senhor em vão e entristecendo a presença do Espírito dele que habita em nós. Para que isso não aconteça, nós precisamos reconhecer o nosso erro e pedir perdão. A palavra diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que vivem de acordo com o Espírito. Então, não se sinta condenado por ter falado o nome do Senhor em vão, mas comece a partir de hoje a mudar isso, a viver no Espírito com o uso da sua língua. Se você tem pronunciado o nome do Senhor em vão, faça uma análise das suas palavras. Se você tem roubado a si mesmo nesse poder tão majestoso que é do Senhor e do nome dele, reconheça isso agora. Peça perdão, peça ajuda ao Espírito Santo para que você não faça mais isso. Ele ouvirá e ao ganhar uma nova veneração do seu nome, você vai ver uma nova demonstração do poder e da presença de Deus na sua vida quando você invocá-lo. Que Deus te abençoe.